Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Marina e sejam todos muito bem-vindos ao canal Macrochê. Gente, hoje eu trouxe para vocês a minha produção da semana. Olha que belezura. Essa semana que passou agora, né, do dia 1º até o dia 6, eu dei prioridade em estar confeccionando jogos de banheiro. E aí, a gente teve aqui algumas alterações e eu vou mostrar para vocês aqui tudo que aconteceu. Eu já pesei todos os jogos, já medi e vou trazer todas as informações para vocês. Tem modelos aqui que eu fiz que eu peguei inspirações de outros canais, mas que eu não vou lembrar certinho agora da onde que foi, mas o que eu lembrar eu vou falar para vocês. A pilha tá aqui. Então, aqui eu tenho dois, esse aqui no roxo e esse no azul, que tiveram alterações que eu vou contar para vocês quais foram, tá? Eu vou dar uma pausa rapidinho aqui, vou tirar essa pilha aqui e já vou trazer o primeiro jogo para vocês verem. Gente, então o primeiro jogo que eu produzi na semana do dia 1º até o dia 6 foi esse. Eu já trouxe o vlog de produção dele aqui para vocês, com todas as especificações. Eu vou passar aqui rapidinho, só para quem não viu, saber. Aqui, ó. Esse jogo de tapete, no tapete maior, esse jogo de banheiro, melhor dizendo, no tapete maior, eu usei... Ele ficou com a medida de 70 por 50. O tapete menor, que nesse jogo eu não fiz encaixe do vaso. Eu trabalhei com um tapete maior, um tapete menor e a tampa do vaso. Esse tapete menor ficou com 62 por 50 e a tampa do vaso 60 por 49. Aí aqui, ó, eu trabalhei com a redinha colmeia, que é a redinha que eu faço nos meus trabalhos e que funciona bem aqui pra mim. Esse jogo ficou com um peso total de 880 gramas. E aí eu trabalhei aqui com a distribuição de cores. Eu usei aqui o multicolor amarelo com marrom, usei esse verde abacate, duas no cru, duas no amarelo ouro, duas no chocolate, uma no castanho, uma no cru, voltei com castanho e fiz o bico aqui no marrom chocolate. Gente, essas peças ficaram com um caimento perfeito, olha. E ficou um jogo super econômico. Ó, tá dobrando. Eu gostei bastante da quantidade de material que eu utilizei aqui. Para mim é uma quantidade legal. E eu tô planejando de fazer uma ação de vendas onde cada jogo desse aqui vai sair no valor de R$ 99,90. Isso, eu vou trabalhar com esse valor porque eu quero fazer essa ação de vendas conforme eu tô falando para vocês. Por quê, Marina? Porque eu tenho algumas peças que estão na pronta entrega e eu quero fazer girar. Então eu vou trabalhar com essa ação de vendas e esses jogos vão entrar também. Aqui, gente, eu utilizei as etiquetas também, ó. Eu coloco uma etiqueta em cada peça. Aqui, ó. E a outra aqui. E esse jogo foi isso. Eu vou tirar ele e vou trazer a próxima combinação para vocês verem. Ou melhor, eu vou posicionar ele aqui e vou deixar para quem quiser tirar um print, que a hora é agora. Aproveite para fazer seu print. Façam bastante essas combinações. Aqui no meu ateliê, gente, sai bastante, independente da cor. Jogo de banheiro é a conta de fazer e a conta de vender. Então tá aqui, olha. Fiquem à vontade para tirar um print. E agora eu vou voltar com outro jogo. Bom, gente, voltamos aqui com o segundo jogo. Olha essa combinação, que coisa maravilhosa que ficou, gente. Eu fiquei apaixonada quando eu fiz. Se eu não tiver enganada, essa inspiração de cores eu peguei no canal da Gabi. Se eu não tiver enganada, gente, agora eu não vou lembrar certinho para falar. Aí aqui, ó, eu trabalhei com o multicolor do rosa, da Milano. Trabalhei com verde pistache, da Piratininga. Duas no cru, duas no verde água, duas no verde Tiffany. Uma no petróleo, uma no rosa bebê. Voltei com mais uma no azul petróleo. E fiz uma carreira aqui, mais o bico
no verde Tiffany. Gente, que loucura que ficou esse jogo, que escândalo de lindo. Eu fiquei apaixonada. Eu amei, achei que ficou muito bom o tamanho, apesar de que na minha percepção e no meu trabalho aqui no ateliê, essa tampa do vaso ficou um pouquinho maior, que é essa peça aqui, ó. Eu trabalhei a redinha colmeia nela, vou virar aqui para vocês verem. E coloquei aqui a aplicação de pérolas. Nesses jogos que eu trabalhei aqui com essa base de florzinha, ou base tendência, eu faço aplicação de pérolas somente na cordinha aqui da redinha, certo? Então, para esse jogo aqui, eu trabalhei com 5 florzinhas. Nesse tapete também com 5 florzinhas e no maior eu trabalhei com 7. Então, eu achei que ficaram assim, ficou linda a combinação, ficou maravilhosa, mas eu acho que os tapetes ficaram assim muito grandes, principalmente aqui a tampa do vaso. E aí vai ser onde vão começar as alterações que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá, gente. Esse tapete aqui maior, ele ficou com as medidas de 72 por 53, pesando 330 gramas. Esse tapete menor ficou com as medidas de 65 por 51, pesando 297 gramas. E a tampa do vaso ficou com 62 por 50 e ficou com um peso de 284 gramas. Então, a gente tem aqui no total 910 gramas. Eu gostei. Para mim, não ficou um jogo que não é... Que é gastão, sabe? É um jogo, no meu ver, econômico. Eu vou reposicionar as peças aqui e vou ver se eu consigo melhorar aqui a disposição que está o celular aqui para vocês poderem tirar um print. Então, gente, olha que maravilha que ficou essa combinação de cores. Tirem um print de vocês, façam bastante. Eu tenho certeza que a hora que eu anunciar vai vender rapidinho, porque eu vou contar para vocês o que aconteceu com o outro jogo que tá ali. Então, eu vou estar tirando essas peças aqui e vou trazer um outro jogo para vocês verem. Aqui, gente, mais um jogo maravilhoso. Ficou lindo esse jogo. Eu fiquei apaixonada quando eu fiz ele. Esse jogo é o modelo Katia, que eu tirei inspiração lá do canal da Lorena. E ela, na videoaula, ela faz com essa distribuição de cores. E só aqui onde eu usei aqui o abacaxi, ela usou um multicolor diferente. Ela usou tipo um raio de sol, sabe? Então, a distribuição de cores está igual lá da videoaula dela. Eu gostei tanto que eu falei, gente, eu quero fazer. Aí eu olhei, eu tinha o material da mesma cor e aí eu fiz. Os meus materiais não são da mesma marca do que os materiais que ela tem o costume de usar, mas mesmo assim, olha, ficou muito parecido e a combinação, nossa, ela arrasou, ficou perfeita, maravilhosa. Aqui, ó, eu tenho a tampa do vaso. Deixa eu virar aqui para vocês verem. Aqui também eu fiz a aplicação da pérola. E em todos eu passo uma colinha para ficar durinho, gente. Para não ficar desfiando e dando aquele aspecto... Fica estranho, né? Então, agora eu vou passar aqui para vocês as medidas desse jogo e o peso. Então, gente, aqui, ó. Esse jogo, esse tapete maior aqui, desculpa, esse tapete maior aqui, eu fiz ele com a base com 7 florzinhas no abacaxi, passei a carreira do verdinho no gramado, vim com 3 carreiras no cru, 4 no amarelo claro, uma no mostarda, uma no amarelo ouro, voltei com mostarda, fiz o bico no amarelo claro e o picô aqui no mostarda. Esse tapete ficou com as medidas de 72 por 52, pesando 321 gramas. Esse tapete aqui, que é o tapete menor, que no caso, como eu falei para vocês, esses jogos, a maioria eu não trabalhei com encaixe do vaso.
Esse tapete aqui ficou com as medidas de 66 por 50 e ele ficou pesando 271 gramas. Aqui eu trabalhei na base com 4 florzinhas. E aí eu segui a videoaula dela lá certinho, que ela falou que para fazer o bico casar certinho, sem ter modificação, a base precisa ter 3 florzinhas, ou múltiplos de 3, né? 3, 6, 9. Então, aí o que eu fiz? Nesse eu trabalhei com 7. Eu fiz uma adaptação, né? Porque 3 mais 3, 6, aí não precisaria. Como foi uma florzinha só a mais, eu fiz uma adaptação só, conforme ela faz lá na videoaula, e o bico bateu, casou certinho. E nesse aqui também eu fiz apenas uma alteração, né? Uma modificaçãozinha ali, e o bico também bateu certinho. Agora, para essa peça aqui, que é a tampa do vaso, eu trabalhei com a base de 3 florzinhas. Por quê? Porque eu achei que a medida dela fosse ficar melhor conforme é costume eu vender aqui na minha região. E a medida dela ficou de 60 por 50. Para mim ficou maravilhoso. Então eu trabalhei aqui com uma base de 3 florzinhas, uma base com 4 e uma base com 7. E assim ficou perfeito, gente. Deu certinho. Como eu tô falando para vocês, nesse aqui que eu trabalhei aqui com 3 florzinhas, eu não precisei fazer nenhuma adaptação no tapete e o bico bateu certinho, deu tudo certo. E o peso total desse jogo foi de 867 gramas. Isso mesmo, gente, 867 gramas. Maravilhoso, lindo, super econômico. Eu recomendo muito que vocês façam. Eu vou posicionar aqui direitinho para quem quiser tirar um print e eu já volto. Então tá aí, gente, pode printar à vontade. Façam como eu fiz, igual a Lorena fala no canal dela, que a gente pode printar e pode falar para cliente que faz com cores parecidas. Como eu trabalhei aqui com material para pronta entrega, aí eu quis apostar. Aí eu fiz e vi que deu certo, eu gostei. E ficou maravilhoso, gente, eu amei. Eu vou pausar aqui agora e vou trazer um outro jogo para vocês verem. Uma proposta um pouquinho diferente. Então tá aqui, gente. Olha que lindo que ficou esse jogo de banheiro, gente. Aqui eu trabalhei com 7 florzinhas, passei uma no buquê. Aqui eu passei uma carreira no gramado, fiz 3 carreiras no cru, 4 nessa cor aqui que chama Flor de Malva. Trabalhei com uma no lilás, uma no beterraba, uma no lilás e fiz esse bico aqui, ó, com o malva e o lilás. Gente, esse jogo eu trabalhei com o encaixe do vaso. Olha, como vocês podem ver, eu vou tirar esse aqui para vocês verem. Eu trabalhei aqui com o encaixe do vaso. Eu tenho que trazer assim também, porque aqui na minha região não tem tanto costume de vender jogo de banheiro sem o encaixe do vaso. Mas eu fiz aqueles ali para ver como que vai ser a saída. Como eu disse para vocês, esse material é para pronta entrega, então eu tive essa flexibilidade, sabe, de testar para saber como é que vai ser. E aí, aqui a tampa do vaso. Gente, esse aqui eu não segui a videoaula, não fiz pela videoaula de ninguém. E a base é uma base convencional, né? Só que ela é no espiral. Trabalhei com a base de florzinha. E eu tô gravando a videoaula para vocês desse modelo, tá? Vai ficar maravilhoso. Eu vou trazer uma combinação para vocês linda, gente. Mais linda do que essas que eu já fiz, tá? Eu já vou iniciar a gravar a videoaula aqui, mas tá top, tá show. Tô gostando muito do que tá acontecendo por aqui. Aqui também, ó, eu trabalhei com a redinha colmeia e eu também fiz a aplicação das pérolas e passo a colinha aqui para ficar durinho. Esse jogo, gente, vou passar para vocês agora as medidas e o peso. Esse jogo ficou... Esse tapete maior aqui com 7 florzinhas na base ficou com um peso de 306 gramas e ele ficou com as medidas de 70 por 49.
O encaixe do vaso ficou pesando 273 gramas, as medidas dele 64 por 46. E aqui na abertura, essa parte aqui que encaixa no pé do vaso, ficou com 16 centímetros. A tampa do vaso ficou com 269 gramas e as medidas de 60 por 48. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Um bico super fácil de fazer, não é gastão e a gente faz rapidinho. Então, esse jogo ficou com um total de 848 gramas. Isso mesmo, gente. Vou posicionar aqui para quem quiser tirar um print. Ficou maravilhoso. Eu amei. Ficou perfeito. Olha que lindo, gente. Eu não tinha visto uma combinação assim ainda. Lembrando, gente, que em todos os jogos eu coloco uma etiqueta em cada peça, tá? E agora eu vou pausar e vou trazer uma última combinação para vocês. Tá aqui, gente. Mais um que ficou maravilhoso, maravilhoso. Eu fiquei encantada com essa distribuição de cores, eu fiquei encantada com esse lote. Gente, que material maravilhoso. Aqui tá um pouco estourado para vocês, mas tá perfeito. E aí eu quero contar para vocês o que aconteceu com esse aqui. Eu tava finalizando esse jogo, fazendo a carreira do picô, e aí eu fui conversar com uma cliente. Aí eu mostrei para ela a foto, falei para ela que eu tava acabando, e ela é muito amiga minha. E eu falei para ela que eu tô com essa pretensão de fazer ação de vendas e que eu vou estar vendendo esses jogos a R$ 99,90 cada um. E aí eu peguei e falei para ela, eu vou só finalizar esse jogo aqui, vou arrematar e vou editar as fotos para eu poder postar. Aí ela falou assim para mim, não senhora, esse aí você não precisa nem postar, não precisa nem tirar foto, porque é meu, eu vou ficar. Eu falei, tá certo, mas eu ainda vou fazer a redinha, né, na tampa do vaso e vou fazer os arremates. Ela falou, tudo bem, só que o seguinte, eu não quero a tampa do vaso, pode deixar como tapete. Aí eu falei, então tá, gosto, né, gente? A gente não discute. Mas aí ficou desse jeito então. Então, ao invés de ser um jogo de banheiro, ele virou um trio de tapetes. E ele foi vendido pelo mesmo valor que vai ser vendido os jogos de banheiro, R$ 99,90. E já tem dona, graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Então, gente, aqui, ó, esse tapete maior eu trabalhei com 7 florzinhas e a medida dele ficou de 70 por 51, pesando 313 gramas. Esse jogo aqui esse tapete aqui com 4 florzinhas na base ficou pesando 271 gramas, as medidas de 66 por 50. E esse aqui, que no caso seria a tampa do vaso, ó, não tem redinha, ficou com as medidas de 60 por 50, pesando 247. E o total de peso aqui de material nesse jogo foi de 825 gramas. Gente, vocês gostaram? Eu amei. Eu amei. Que semana maravilhosa, gente. Que produção aqui. Deus é bom o tempo todo, né? Deus é maravilhoso. Ele nos enche de força e ânimo, principalmente quando a gente pede. E principalmente quando a gente também agradece, né? Eu tenho tido um tempo muito bom, muito melhor de... Como que eu vou explicar para vocês? Eu tenho procurado estreitar, sabe, o caminho de interagir mais com Deus, de procurar e de buscar e de fazer questão de que Deus esteja na minha vida. E eu tenho visto o agir de Deus na minha vida cada dia, gente. E para você que crê, não desanime. E para você que não crê, tudo bem, sabe? Cada um tem a sua escolha, Deus nos deu o livre-arbítrio, e faça conforme você acredita que dá para você. Eu espero que vocês sejam felizes, que vocês gostem. E, gente, se vocês puderem, deixa um like para mim, comenta aí qual combinação vocês mais gostaram. E eu espero vocês no próximo vídeo.
Um beijo e tchau, tchau!